Ei, minha gente querida, bora para mais uma resolução de questão. Eu sou a Dani Campores, professora de Biologia, e a gente está aqui nessa saga de resolver algumas questões, não só resolver. A gente está estudando pelas questões. Então já aproveita no início, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, manda esse vídeo para os seus amigos, sabe? Eu costumo falar que em vestibular não tem concorrência, a gente tem que fazer o nosso melhor e a gente geralmente briga com a gente mesmo, tá bom? Então curte, comenta, compartilha, fala se tá gostando e vamos para a próxima questão. Hoje a gente tem uma questão máxima é ótimo, uma questão muito legal de genética, tá bom? Vou me colocar aqui do lado para ficar menorzinha para a gente conseguir fazer a leitura. O retrato da fibrose cística no Brasil. Já identificadas. É progressiva e desencadeada por mutações genéticas, ok? Para desenvolver o problema, a pessoa precisa herdar um gene alterado da mãe e outro do pai. Opa! Então, para ela ter o genótipo, sim, e para ela ter o fenótipo, ou seja, para ela apresentar os sintomas da doença, ela tem que ter o gene da mãe e o gene do pai. Se receber apenas um deles, ela é portadora, mas não manifesta a doença, explica a pneumologista pediátrica Mônica Firmida, do Ambulatório de Fibrose Cística da Universidade do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, completamente alterada. O tipo de herança autossômica evidenciado no texto é: Dani, eu não sei nem o que é homozigoto e heterozigoto. Chega junto aqui, meu aluno, bora lá. Olha só, rapidamente. Então, nós temos os nossos alelos. E a gente pode ter em heterozigose, por exemplo, herdei o azão da minha mãe e o azinho do meu pai. Ou eu posso ter em homozigose. Ou seja, igual, herdei o azão da minha mãe e o azinho do meu pai. Simples assim, minha gente. Hétero é diferente e homo é igual. Se ele falou no texto que para a pessoa ter o fenótipo, ou seja, para ela expressar a doença, ela tem que receber tanto do pai quanto da mãe, a gente já sabe que vai ter que ser em homozigose. E qual é o padrão de herança? Coloquei aqui, meu aluno. Olha aqui, nós temos alguns padrões de herança. O autossômico dominante, que é o quê, gente? É quando a gente tem uma pessoa, e olha aqui, ela tem apenas um alelo afetado, tá bom? E se ela tiver apenas ela já vai ter o fenótipo para expressar a doença. Ou seja, 50% da sua prole, 50% dos seus filhos poderão ter a doença. Isso, gente, é um padrão de herança dominante. Por que dominante? Porque é isso mesmo, ele domina sobre o outro. Agora, autossômica recessiva, que é o que a gente está falando. A gente tem portadores, tá bom? Então, se a pessoa tem um alelo, que a gente costuma falar normal, e o outro que é mutado, ela tem o alelo mutado nela, ela é portadora dessa doença, mas ela não expressa. O que vai acontecer? Se essas pessoas tiverem filhos, 25% vai apresentar o fenótipo para a doença, vai ter os sintomas. 50% serão heterozigotos. E aqui, 25% vai ser homozigoto sem ter nenhum gene mutante. Pô, Dani, muito simples. E a gente tem um padrão de herança que é conhecido como ligado ao cromossomo X. As mulheres têm 2X, certo? Então, elas podem ter um X que seja mutado ou afetado para alguma questão. Como a gente tem, que eu tô falando que eu sou mulher também, gente. Como a gente tem 2x, 1x vai suprir a necessidade do outro. Qual é a grande questão em relação à herança do cromossomo X? Se essa mulher tiver filhos homens, 50% é a chance dela passar esse alelo. E se ela passar essa, com certeza esse menino vai ter o fenótipo para expressar a doença. Enquanto as meninas, mesmo essa daqui, que é portadora, ela não vai expressar a doença. Então, entendemos padrão de herança autossômico dominante, autossômico recessivo e ligado ao cromossomo X. Voltemos, então. O tipo de herança autossômica evidenciada. Ela acabou de falar, gente. Um gene alterado da mãe e outro do pai. Então, qual vai ser o padrão? Vai ser dominante? Não, minha gente, não tem como ser dominante, porque no dominante só precisaria de um afetado. Então, a A e a B estão erradas. C.
Recessiva, pois para manifestar a doença, o genótipo para essa característica deve ser heterozigoto. Minha gente, heterozigoto, se for heterozigoto, essa pessoa ela vai ser portadora, mas ela não vai expressar. Resposta correta, recessiva, pois para manifestar a doença, o genótipo para essa característica deve ser homozigoto recessivo. E essa é a nossa resposta certa. Como eu tô gostando muito de vocês, vocês estão super da hora, vou fazer mais um de forma muito rapidinho, agora que vocês já entenderam o padrão de herança. Considere o heredograma abaixo. Dani, quando vem... Gente, pelo amor de Deus, heredograma é simples, é um desenho. Vocês gostam de desenho, então vamos lá. No qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica. Então, observe. Ó, os em negro são portadores de uma característica. Identifique a afirmativa incorreta. Adoro isso, porque às vezes, né... Gente, uma das formas de fazer questão, além da gente estudar e saber, é prestar atenção. Letra A. Trata-se de uma característica autossômica recessiva. Corretíssima, gente. Olha aqui, a gente tem pais que não têm a característica com filhos tendo a característica. Então, necessariamente, é autossômica recessivo. Essas pessoas aqui são azão, azinho. O genótipo do indivíduo 3 é certamente azão, azinho. Observe, esse aqui. Eu fiz um, tá bom? Bem rapidinho, mas é isso aqui, tá bom? O indivíduo 1 e 2, eles têm que ser azão, azinho, porque eles têm filho que tem a alteração, tá bom? Então, esse 3 aqui, ele obrigatoriamente vai ser azão, azinho? Tem 50% de chance, mas ele não tem a doença. Eu sei que ele não é azinho, azinho, mas ele também pode ser azão, azinho. Então, o gabarito é esse. Porque tá incorreta. Só para a gente confirmar as outras. Os indivíduos 4 e 7, deixa eu me colocar para baixo. Os indivíduos 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos. Gente, 4 e 7. Obrigatoriamente, eles têm que ser homozigoto, recessivo e vão ter a característica fenotípica da doença em questão. Os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. 1, 2 e 6. Com certeza. Azão, azinho, azão, azinho. E esse aqui, obrigatoriamente, também vai ser o quê? Azão, azinho. Por quê? Porque, ó, ele casou, teve um filho... Casou, não precisa. Teve um filho, tá bom? E esse filho aqui, ele é portador da doença. Se ele é, a gente tem que... Esse tem que ser... Aliás, o 5 aqui também, tá bom? Por que eu falei filho, gente? Porque na genética, quando é quadradinho, tá ligado ao gênero masculino e quando é bolinha, ao gênero feminino. Ficou claro? Gente, deixa o like, curte, comenta, fala quais questões vocês mais querem, o que vocês mais querem ver, que eu com certeza trago para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.